Então, vamos lá. Hoje nós estamos entrando aí em mais um sistema, tá? Que é o sistema neurológico. Aqui no sistema neurológico, nós não vamos trabalhar a questão da revisão do sistema, mas nós iremos adentrar aí na questão das alterações com relação à idade, tá? E depois nós vamos para as patologias. Com relação às mudanças dentro do sistema nervoso e a idade, nós temos aí a questão da perda dos neurônios, tá? Então, pessoal, nós vamos trabalhar que a partir da idade adulta, nós começamos a perder aí a questão do desenvolvimento dos neurônios. Daí, como é que eu posso dizer? Alguns esquecimentos, alguma questão de demência ser apresentada na pessoa idosa. É justamente devido a esse processo da perda neuronial, tá? Que o idoso apresente uma perda no funcionamento mental, mas ele vai apresentar alterações nesse funcionamento mental. Tá? Quando nós associamos a perda dos neurônios com algumas patologias, como Alzheimer, demência, Parkinson, nós iremos ver, né, a alteração desse funcionamento mental, ok? Mas isso não resulta só da perda dos neurônios. Ele resulta da perda dos neurônios mais uma patologia. O corpo, ele também vai perder, devido a essa diminuição dos neurônios, a questão das funções sensoriais. Que funções sensoriais são essas? A dos 5 sentidos. Então, o idoso, ele vai acabar perdendo, ele vai acabar apresentando uma alteração com relação aos 5 sentidos. E isso resulta de quê? Da questão da perda neuronial. E devido à diminuição desses sentidos, né, dessas funções sensitivas, é que o idoso vai queixar-se muito, tá? Acarretar aí nas fraturas que nós vimos lá no parte da função sensorial, devido a essa diminuição dos neurônios. Isso vai resultar no comprometimento da audição, da visão, do olfato, do tato, através do quê? Da regulação da temperatura e a sensação de dor, tá? Então, essa sensibilidade, essa questão sensorial, ela vai se apresentar diminuída nos idosos, devido a essa perda neuronial. Ocorre também nos idosos, a nível do sistema nervoso, a diminuição generalizada do número de fibras de condução nervosa. Isso resulta em reflexos mais lentos e reação retardada a estímulos. Os nossos reflexos, eles são bons. Digamos que a gente está lá e um objeto vai cair. A gente nota que esse objeto vai cair e daí a gente pega logo esse objeto. Isso é porque os nossos reflexos estão bons. No idoso,
esses reflexos, eles estarão diminuídos, o que vai se juntar à questão da função sensorial. Então, vocês vejam que sempre uma alteração ela está ligada à outra, devido justamente a essa questão da perda neuronial, tá? E daí nós temos que a perda sensitiva, né, das funções sensitivas, principalmente aí, visão, tato e audição, vai trazer essas vertigens, vai trazer essas tonturas, que é tão característica nos idosos, e os movimentos se tornarem mais lentos devido à diminuição dos reflexos. Ok? Então, vamos resumir o que é que vai mudar nos idosos com relação ao sistema nervoso. Primeiro, o idoso vai perder neurônios, tá? Essa perda dos neurônios, ela resultará na diminuição da função sensorial, que são os 5 sentidos. Então, o idoso ele vai apresentar uma sensibilidade bem diminuída, né, com relação aos 5 sentidos: a audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato. E eles vão resultar em quê? Em vertigem, em tonturas para com esse idoso. Por isso, essas queixas constantes com relação eu estou tonta, eu estou tonta demais. E daí vem a associação. Eu estou tonta, e daí eu tenho... me ajudem, como é o nome? Das tonturas. Uma pessoa fica tonta demais. Estou lembrando. Labirintite. Ótimo, Wesley. Labirintite, né? Então, vem a questão da associação. Ela está tonta demais, é devido a labirintite. Então, vai se tomar a medicação para labirintite, tá? No decorrer dessa medicação, o idoso ele vai permanecer com a mesma queixa, tá? Então, o que é que acontece? Vai ver que realmente faz parte do processo do envelhecimento, tá? Essa questão aí das vertigens, das tonturas, devido à diminuição das funções sensitivas. E temos Além aí a também diminuição... dos Pode cuidados em falar. casa, né? A questão do café, chocolate, a Coca-Cola, evitar movimentos muito bruscos para poder não ficar tonto, exercícios, não forçar tanto. Ótimo, Wesley. Muito bom, Wesley. Muito bom, né? E daí, como ele falou, a questão, né, dos movimentos muito bruscos, o idoso ele tem que ver que ele agora tem uma diminuição dos reflexos, e por isso os movimentos mais lentos. Então, uma coisa que acontece muito, né? O idoso está lá passando na rua, tem um buraco, de repente o idoso caiu no buraco, tá? E a gente fica questionando, por que é que esse idoso caiu no buraco? Ele não viu o buraco. Vem toda essa questão aí. A diminuição dos reflexos, o movimento mais lento para que ele se desviasse desse buraco, e a questão das vertigens, que são provocadas pela diminuição da função sensorial, tá? E daí nós temos a justificativa do porquê que esse idoso caiu no buraco, certo? Tranquilo com relação a essas mudanças? Outro fator muito interessante que eu não sabia, Clélia, é quando você tem a labirintite, ele faz o efeito contrário. Se você, por exemplo, você virar muito rápido pelo lado direito, ele vai puxar para o seu lado esquerdo, né? Isso, exatamente. Isso é devido também a essa diminuição da função sensorial. Por quê? Porque no idoso vai já estar diminuído devido ao processo de envelhecimento, mas na pessoa que tem labirintite vai prejudicar, né, se ela for mais nova, né, vai prejudicar justamente essa função sensorial, fazendo aí esse efeito contrário, tá?
E daí, pessoal, nós vamos falar em algumas patologias que tendem a acometer o idoso, tá? A primeira delas que nós vamos falar aí é a questão do delírio e da demência, tá? Veja, o delírio é um comprometimento do funcionamento intelectual que ocorre repentinamente, tá? O delírio é o comprometimento da função intelectual. Por isso que o idoso, ele não vai mais conseguir, se ele apresenta delírios, ele não vai mais conseguir, muitas vezes, a questão da aprendizagem, tá? Isso pode ser reversível, o idoso, ele não vai apresentar delírios sempre, tá? Esses delírios, eles podem ser causados pela questão do estresse, pela questão da automedicação, intoxicação realmente por drogas, tá? E também ele não está relacionado a patologias com relação ao funcionamento intelectual, tá? Ele está mais relacionado a idosos que já apresentam transtornos mentais, mas não faz parte do processo de envelhecimento, ok? Dentro do delírio, o idoso ele também vai apresentar alucinações e ilusões. Só relembrando para vocês que alucinações não existem e que vai afetar aí, né, os 5 sentidos. Nós podemos ter alucinações com relação aos 5 sentidos, e as ilusões, elas existem, só que a pessoa está vendo de forma diferente, está vivenciando aquilo naquele momento, tá? Então, o delírio, ele nem sempre é presente nos idosos, certo? Mas, quando presente, ele trabalha na questão do comprometimento do funcionamento intelectual. Daí a questão de idosos, né, que eram conhecidos como pessoas intelectualmente muito bem desenvolvidas, né? Quando o delírio está presente, quando ela está com crises de delírio, essa função intelectual ela vai se apresentar comprometida e muitas vezes esse idoso ele não vai nem somar 2 mais 2, certo? Devido a essa função intelectual comprometida. E nós temos a demência. A demência, ela é uma patologia que está dentro de outras patologias, está presente dentro de outras patologias, como, por exemplo, o Alzheimer, tá? E ela caracteriza-se pela diminuição do funcionamento mental ou cognitivo, certo? Então, veja, diferenciando aí, o delírio é um comprometimento da função intelectual e a demência é a diminuição do funcionamento mental ou cognitivo, que vai ser caracterizado por afasia, apraxia e agnosia. A afasia, né, é dificuldade no falar, tá? A apraxia é a dificuldade no movimento. Por isso, nos idosos, os movimentos serem mais lentos. Tá? E a agnosia é a dificuldade em reconhecer objetos e pessoas. Por isso que a demência ela está presente na pessoa com Alzheimer. E como a gente já conhece o Alzheimer, ela vai se deteriorando até não reconhecer mais as pessoas, mais os objetos, mais a própria casa, muitas vezes ela mesma, tá? Então, a demência, ela vem sempre caracterizada pela afasia, apraxia e agnosia. Além disso, a demência, como é uma diminuição do processo mental, a pessoa vai apresentar um declínio da memória, tá? Ela pode
aprender assuntos de memória retrógrada, que ela não consegue aprender mais os assuntos novos. Ambos. Está travando para todo mundo ou só para a Thalita? Será que é a internet aqui? É só para a Thalita, minha gente? Não, tá travando. Está, Aqui viu? também, Pois a viu? internet está aqui. E eu estou no cabo. Eu não fui para a sala de vocês porque eu não arranjei aquele gás ar-condicionado. Está normal aí, Lucas? Melhorou, pessoal? Normalizou. Normalizou? Acho que a internet está oscilando mesmo. Tá? Qualquer coisa vocês estão falando aí. E daí, pessoal, então, na demência, nós temos esse comprometimento aí da memória, tá certo? Seja a pessoa não aprendendo mais assuntos novos, seja ela não lembrando mais do passado, e seja ela, travou para Lucas também, e seja ela não aprendendo coisas novas, nem lembrando do passado. Tranquilo? E daí, com relação à avaliação da demência e do delírio, nós temos que observar se esse idoso ele está apresentando o comprometimento funcional, ou, desculpe, o comprometimento intelectual e o comprometimento mental, tá? Como é que a gente faz essa avaliação? Quando a gente observa se esse idoso apresenta confusão com relação às atividades de vida diária. Esse idoso, ele consegue fazer suas necessidades básicas bem, ele consegue tomar banho, ele consegue se alimentar, ele consegue andar pelas ruas sem apresentar comprometimento, tá? Então, é porque está havendo uma não evolução com relação à demência e o delírio. Quando esse idoso ele começa a apresentar dificuldades para tomar banho, porque ele não sabe se tomou ou não, quando ele não sabe se comeu ou não, quando ele sai de casa e não sabe mais voltar, é porque ele está apresentando aí demência e delírio. E daí ele pode evoluir para outras patologias, como Parkinson e o Alzheimer, tá? Ele dorme numa rotina 6 a 8 horas, ou ele cria hábitos de trocar o dia pela noite, tá? Dorme muito o dia e daí à noite ele não dorme, é porque está apresentando uma deficiência aí com relação ao intelecto e o mental. Ele está trocando o dia pela noite. E o cuidador relata que faz uso dos sistemas de apoio e recursos comunitários para trabalhar esse paciente, certo? Então, essas são as maneiras que nós temos de avaliar a evolução ou não da demência e do delírio com relação às alterações do idoso, tá? As alterações do envelhecimento. E daí, pessoal, nós vamos falar numa doença, né, bastante conhecida, que é o Alzheimer, tá? Onde a gente vê que a gente, né, já tem o conhecimento que é uma doença crônica, degenerativa, por isso há uma perda progressiva do funcionamento neurológico, né, onde, devido à diminuição da acetilcolina, que é um neurotransmissor, essa dificuldade, né, essa perda neuronial, ela vai ser mais significativa, fazendo com que esse idoso perca toda a sua memória, a sua resposta de memória, tá? É um ataque gradual, porque como a gente falou, ela é progressiva, então ela vai progredir até a total
dependência desse idoso, tá? E o total esquecimento da memória desse idoso. Há um declínio cognitivo progressivo e demência, certo? Então, ele vai apresentar afasia, apraxia e agnosia. O mais frequente, ou o primeiro visto dentro dessas três características, é a agnosia, onde o idoso com Alzheimer, ele vai apresentar o esquecimento de objetos, ele vai apresentar o esquecimento de pessoas. E daí, como cuidado de enfermagem, nós temos que trabalhar desse idoso. A família, ela tem que ser assistida. A família, ela tem que ser cuidada. Porque é muito difícil. Imagine nós. Como é ruim para nós, se nós formos pensar, como é difícil se o nosso pai ou a nossa mãe esquecer da gente, né? Esquecer o nosso nome, esquecer quem somos, tá? Esquecer que nós somos o filho, nós somos a filha, tá? Não é um processo difícil? Então, a pessoa, a família dessa pessoa com Alzheimer, ela precisa ser acolhida. Ela precisa ser vista, ela precisa passar por um atendimento psicológico para que ela consiga, como é que eu posso dizer, trabalhar o seu psicológico com relação a tudo isso que ela vai passar, né, com o seu ente querido aí, com Alzheimer. Exatamente. Como agir, né? Você está perguntando, falando, Esse foi que está gravando. Né? O familiar tá? Josefa da